Um trauma é tudo aquilo que o teu cérebro entende como um risco iminente de vida, ou que ele percebe como um risco de vida. Por isso, crianças são mais suscetíveis a serem traumatizadas do que adultos. Concordam? Porque para criança quase tudo é um risco de vida. Se a mãe, agora já trazendo para o nosso tema, né? Se a mãe, ela tá muito cansada porque teve um parto exausto, foi um parto difícil, e no momento que a criança nasceu e foi colocada ali pertinho dela, a mãe simplesmente apaga porque ela tá exausta, a criança ela pode perceber essa falta de olhar como um risco iminente de vida. Minha mãe morreu, ou sei lá, ela não tem esse conceito do morrer, obviamente, né? Mas a minha mãe não está ali, e agora? E aí a criança pode entrar numa tensão, onde ela chora, onde ela começa, né, um processo fisiológico de que ela não está sentindo a mãe ali presente. Aquilo pode ser traumatizante. Ou os nossos, o nosso modelo, né, de medicina obstetrícia ela é extremamente traumatizante. Porque o que acontece hoje? Você vai para a maternidade, você recebe uma alta dose de hormônios, você força o corpo da mulher, né? A gente como mulher a gente tem um corpo hiperestimulado para um parto que deveria ser natural no tempo da mãe e no tempo da criança. Ou a gente marca uma cirurgia para arrancar a criança lá de dentro. Então imagina, você tá num sono gostosinho, de repente toca o despertador. Não é horrível? É mais ou menos isso que acontece num parto cesárea com a criança. Ela tá lá gostosinho, curtindo, e de repente arrancam ela lá de dentro. Então todo trauma, todo parto cesárea é um trauma. Todo mundo que nasceu de cesárea já começa a vida com trauma. Sim. Então, o que vocês precisam começar a perceber? Por que tem um movimento tão grande agora do parto humanizado, das doulas e tudo isso, né? Porque já existem muitos estudiosos que observaram essas crianças ao longo dos anos e perceberam que muitos sintomas que essas crianças desenvolveram, né, enquanto adultos, nada mais são do que experiências traumáticas do pós-parto, por exemplo, ou do parto, ou inclusive da gestação, né, conforme foi aquela gestação. Porque a criança, ela entendeu que ali naquele momento, que era para ser algo natural, houve uma intervenção que fez com que a vida dela corresse um risco de vida. E aí, qual é o acontecimento dentro do nosso cérebro? Nosso cérebro ele tem um mecanismo de proteção da vida, que é um pontinho aqui atrás, não sei quem conhece, quem já estudou, né, essa parte de neuroanatomia, que ele começa a captar todos os perigos existentes no meio, e basicamente ele liga um botãozinho chamado instinto de sobrevivência, que a gente também conhece por instinto de luta e fuga, para preparar o teu corpo para sobreviver a qualquer ameaça de vida, né? Então, qual é a preparação desse corpo? Você tem uma contração muscular muito grande, né? Você perde o sangue que estava nas extremidades, porque agora o sangue vai todo para a musculatura. A respiração fica mais ofegante, porque você tá com o teu sistema simpático e parasimpático alterado, porque você precisa correr, fugir ou lutar. E aí vocês vão dizer, mas isso é um dia normal, Aline. Tudo isso que você tá me falando é um dia normal. Eu sinto tudo isso, falta de ar, tensão muscular, minhas extremidades são frias. Não é? Não, não deveria. Não deveria. Nós não deveríamos normalizar, ou melhor, naturalizar esse tipo de sintoma, porque são sintomas de estresse, são sintomas de que o teu sistema nervoso está ativado, ele está procurando perigo. Significa que dentro de você existe uma informação de que você não está seguro.
Por isso, grandes pandemias como que a gente está vivendo, elas são traumatizantes, sim. Por mais que você esteja, estou super de boa com o vírus, eu não me preocupo, ou tomei vacina, tô de boa. Mentira, porque o teu cérebro ele vai ficar rastreando o perigo, porque existe uma informação de morte o tempo todo no ar. Você vai ficar tenso sem saber por quê, você vai ficar contraído sem saber por quê, você vai se pegar respirando mais ansiosamente e sem ter um motivo. E aí começam as paranoias, porque daí você vai procurar os motivos. Não é assim? Por que a gente está vivendo, por exemplo, um momento onde as pessoas estão tendo crises de ansiedade cada vez maior? Na verdade, não é a ansiedade em si, nós estamos vivendo um trauma coletivo. E o corpo, ele está entendendo que existe um risco de vida. Existir um risco de vida, há uma reação, isso é cérebro instintivo, reptiliano. Você, por mais que você saiba, agora eu tenho esse conhecimento de trauma, vou mudar, não vai mudar. Você não consegue fazer com que o teu coração pare de bater, não é verdade? Não consegue. Então, esse instinto de sobrevivência, ele é muito pouco influenciado por nós. O que a gente pode fazer? Controlar os meios que trazem essa informação pro cérebro instintivo. Por exemplo, respiração. Perdão, a respiração, ela é o primeiro sintoma de uma disfunção do sistema simpático parasimpático, que é o sistema que diz: tamo bem? Tamo em alerta. Tamo de boas? Tamo em alerta, né? Ou seja, esse canal de comunicação, ele é regido pela respiração. Então, por isso que respirar mais demoradamente, por isso você ficar presente na respiração, vai treinando o teu cérebro de que tá de fato tudo bem. Então, por exemplo, vamos trazer lá para o nosso tema de hoje. Se lá no meu parto eu já tive um parto difícil, e aí depois, por exemplo, eu fui para incubadora, ou eu perdi a minha mãe no parto, ou lá com 2 anos eu fiquei muito doente, fiquei afastado da minha mãe, ou, por exemplo, por alguma razão ela não estava ali o tempo todo comigo. N situações que possam ter ocorrido e que eu, enquanto criança, posso ter percebido, né, que houve um risco de vida. Imagina, eu criei uma rede neural, meu cérebro ele foi crescendo já num sistema de ativação de perigo. Então, eu, enquanto criança, já cresci com essa informação de risco de vida. Então, o meu cérebro, ele nem conhece outra informação. Ele nem sabe direito o que é um relaxamento. Ele nem sabe o que é estar em tranquilidade, em segurança. E aí eu começo a manifestar no meu dia a dia, eu começo a manifestar na minha vida situações de sobrevivência. Quais são as situações de sobrevivência? Eu tenho que ficar o tempo todo pagando boleto, porque nunca sobra, paradigma da escassez, né? Por quê? Porque é um risco de vida. E o paradigma da escassez é isso, é muito mais do que o dinheiro em si. Tem a ver com vida, com tudo aquilo que vai fazer com que você continue vivo. Então, todas essas sensações de que a qualquer momento pode acontecer algo ruim, isso é um sintoma de trauma. Se eu não passei nos últimos anos nenhum evento forte, como acidentes, cirurgias, um luto que eu não consegui ainda trabalhar, uma separação, enfim, eventos invasivos, né? Odontológicos, se eu não passei por nenhuma catástrofe ambiental, se eu não passei por nenhuma pandemia, que não é o caso, então eu preciso investigar mais atrás, o que tem lá atrás que ainda possa estar influenciando na minha vida. Então isso é só um recapitular, digamos assim, da nossa última aula para vocês entenderem o quão importante é esse processo e quanto que a gente precisa olhar para isso, né? Então a minha ideia de eventualmente estar trazendo essas aulas é para a gente começar a sair de uma coisa tão superficial e começar a perceber que, opa, existem outras coisas que podem sim estar atuando no meu corpo.